Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos, capítulo 91, versículos 1 e 2. Olá, pessoa linda, seja bem-vindo a mais uma palavra de encorajamento. Você deve conhecer o Salmo 91, é um dos salmos mais conhecidos da palavra. Vamos ler ele refletindo versículo a versículo. Ele começa falando sobre habitar no abrigo de Deus. Não ir só de vez em quando aos pés da cruz, não usar Deus como um pronto socorro para ir somente quando a gente está ferido, machucado. Fala sobre convivência, sobre intimidade, sobre morar na casa do Senhor. Esse que descansa na sombra do Todo-Poderoso, esse sim pode dizer que o Senhor é refúgio e fortaleza. Esse que tem intimidade é o que confia no Senhor. Então sim, tudo que fala nesse salmo é real, verdadeiro, mas inicia com uma premissa. É verdade para quem habita na casa do Senhor. E o que é morar na casa do Senhor? Seria viver dentro da igreja? Não, claro que não. Não é sobre um lugar físico, é sobre identidade, é sobre saber que eu sou filha, que eu fui comprada por alto preço. É sobre descansar nele independente do que está acontecendo. Então a gente pode ver e trazer para nós e tomar posse das promessas, porque nós estaremos sim nesse lugar onde habita o Altíssimo. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isso será que significa que viveremos numa redoma e que teremos somente dias gloriosos? Não, claro que não. Significa que você não será atingido por ela. Significa que você viverá pelo Espírito e não pela carne. Significa que haverá sim o temor da noite, haverá a flecha, haverá a peste, a praga, mas tudo isso não atingirá a tua fé, a tua perspectiva de futuro, a tua esperança, a certeza de qual é o teu destino, de qual é o teu abrigo seguro. E agora fala sobre os anjos. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Precisamos entender que os anjos estão trabalhando a nosso favor. Eles são aqueles que nos protegem, nos seguram e nos ajudam, mesmo quando recebemos pedras, mesmo quando estamos em terreno pedregoso. Se pedirmos, eles estão à nossa disposição para nos servir. Aqueles que habitam, que moram no abrigo do Altíssimo poderão dar ordens aos anjos. E as promessas continuam. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente. Sim, haverá serpente te cercando, o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. A palavra diz não só para orarmos, mas diz para vigiar e orar, para que não entremos em tentação. É preciso vigiar. Se o diabo chegou perto de Jesus para tentar ele no deserto, como está lá em Mateus 4, imagina se ele não vai chegar perto de mim e de você. Sim, o diabo é real, Satanás existe, não é uma historinha. Assim como Deus existe, o diabo também existe.
E a batalha pela sua vida está sendo travada nesse momento, no mundo espiritual, que é tão real quanto esse mundo físico que nós vivemos, que nós enxergamos, que nós podemos tocar. Mas a promessa é que se você habita no esconderijo do Altíssimo, você pisoteará a cabeça da serpente, porque Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés pelo poder do nome de Jesus que já venceu ele na cruz. Será que Deus nos conhece? Porque Ele me ama, eu o resgatei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele vai nos resgatar, Ele vai nos proteger, porque nós amamos ao Senhor. E Ele nos ama. Nós conhecemos o nome dEle e Ele conhece o nosso nome. Ele nos chama pelo nome. É isso que diz a palavra. Ele me resgatou do mundo da mentira, do engano. Ele já te conhece, mas Ele te deu o livre-arbítrio. Basta uma posição, uma decisão. A decisão é somente tua. Ninguém pode decidir por você querer conhecer a Jesus. Clama a Ele e Ele vai te responder. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Então significa que Ele vai fazer tudo o que eu quiser, tudo o que eu pedir? Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que Ele vai te responder. E muitas vezes a resposta dele é exatamente o contrário do que nós queremos. Sim, isso mesmo. O Salmo diz que Ele vai responder e não que Ele vai fazer tudo o que queremos. E também diz que nós teremos adversidades. Jesus mesmo nos prometeu que nós teremos aflições, mas também nos disse que estará conosco até a consumação do século. Pediu para nós nos encorajarmos nisso, porque assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Ele pediu para termos bom ânimo. Significa que quando nós estivermos passando pelas aflições, nas adversidades, Ele estará conosco. O Salmo diz que Ele vai nos livrar e nos cobrir de honra. Livrar a quem? Livrar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembra? Mesmo que passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Mesmo que passarmos pelas águas, não seremos encobertos. Sabe a história de Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados na fornalha? Eles não foram livrados do fogo, mas lá no fogo, no meio de todo aquele calor, dentro da fornalha, eles foram livrados e o anjo do Senhor estava com ele. Jesus chegou lá com eles. Daniel não foi livrado de entrar na cova dos leões, mas lá dentro da cova dos leões, a boca dos leões foi fechada e ele foi livrado. Você crê que por mais difícil que esteja a tua situação hoje, Jesus pode te livrar? Você crê que servimos ao Deus do impossível? A palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Então você crê? A fé é a firme convicção daquilo que não vemos. Se estamos vendo, não é fé. Mas se não tivermos ideia de como vai se resolver essa situação, mas cremos que Deus fará, isso é fé. É o que Pedro teve quando saiu do barco para encontrar com Jesus no meio do mar. Quando olhamos nos olhos dele, nós andamos sobre as águas, mesmo que seja tudo improvável, mesmo que o mundo te diga que é impossível, você vai andar sobre as águas. Tudo em volta é tempestade, mas você está olhando nos olhos de Cristo. Você anda sobre as águas. E se você fraquejar e cair, Jesus está do teu lado, Ele te dá a mão, te sustenta e te leva de volta para o barco, como fez com Pedro. Aí você pode me dizer, mas a situação está terrível, tem muita coisa acontecendo, olha o Covid, olha tudo que aconteceu, quantas pessoas morreram. O último versículo do Salmo 91 diz assim: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ah, mas então, se Ele vai me proteger, me dar vida longa,
Então significa que eu não vou sofrer, que eu não vou ficar doente. Se Deus realmente me ama, então quer dizer que eu não vou morrer? Ele vai me dar vida longa? Tem certeza de que você conhece Jesus realmente? Quando a gente tem esse tipo de questionamento, quando a gente acha que Deus nos ama somente quando nós não sofremos, que se tem qualquer sofrimento, significa que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós, é porque você não conhece Jesus realmente, é porque você não conhece a palavra. Talvez seja algo muito duro de ouvir, mas essa é a verdade, é isso que diz na palavra de Deus. Se você for ler esse salmo, você pode ver que ali diz que nós teremos dificuldades, que nós teremos desafios, que nós enfrentaremos adversidades, mas que Deus estará conosco em todo o tempo. Tudo que aconteceu no mundo é porque Deus permitiu. Nada está fora do controle dele. Deus permitiu o Covid. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que muitas pessoas pudessem parar, pudessem sair do automático e olhar para os olhos de Cristo. Nós presenciamos muitas coisas. Nós presenciamos muitas pessoas morrendo, nós perdemos familiares, perdemos amigos queridos, perdemos tantas pessoas abençoadas. Mas sim, quando a gente conhece Jesus, a gente entende que nós não somos desse mundo. Aí você pode me dizer, como que eu não conheço Jesus? Claro que eu conheço. Aquele da cruz, eu conheço sim. Não é esse Jesus. Ele não está na cruz. Não é o Jesus da cruz. É o Jesus que ressuscitou, que está vivo, que reina. Ele só passou pela cruz. E quando ele passou pela cruz, ele levou o meu e o seu pecado. Jesus vive, Jesus reina e ele voltará para buscar a sua igreja gloriosa, para buscar a sua noiva, para ter um casamento nos céus. Eu achava que eu conhecia Jesus. Eu só conheci ele quando eu decidi mergulhar na palavra de Deus. Sabe, é que quando a gente conhece realmente Jesus, e se você conhece, você está glorificando ele, independente da situação que estamos passando, independente da confusão que está, porque a gente sabe que a gente não é desse mundo, que Jesus veio, pagou um alto preço e me resgatou, e logo eu estarei voltando para casa. Não há mais tempo para brincadeiras, não há mais tempo para brincar de ser cristão. Eu tenho as respostas para todos os questionamentos que a gente tem? Não tenho. Claro que não. Mas mesmo assim a gente consegue descansar e ter a paz que excede o entendimento. Nós abrimos mão de entender porque confiamos na soberania e na onipotência do Senhor. Um dia Deus me resgatou e a minha vida agora é dele. Eu vivo para glorificar o nome dele e dizer que sim, você pode estar no pior momento da tua vida. Ele te aceita do jeito que você tá nesse momento, do jeitinho que você é, mas ele te renova, ele te dá fôlego de vida. Não importa o que você fez, não importa quais foram os erros, porque ele mesmo disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Tá precisando de médico? Eu te passo o melhor médico que existe, Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos, o único que pode nos dar certeza de que nós iremos para um lugar onde não há doença, nem choro, nem tristeza, onde as ruas são de ouro, onde receberemos a coroa da vida. Eu oro para que hoje seja o dia de você decidir habitar no melhor lugar que existe. Eu oro para que hoje seja o dia de você olhar nos olhos de Cristo e decidir habitar no abrigo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Eu sou a escritora Suzana e te convido a juntos abençoarmos muitas vidas. Compartilhe com alguém que você conhece, compartilhe com quem esteja precisando ouvir uma porção da palavra de Deus hoje. Logo nós teremos o livro nas mãos para também compartilhar com as pessoas. Um abraço, Deus abençoe, ótimo dia.